coração dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos ao Deus que instruís os corações dos vossos fiéis, com os luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e saibamos gozar sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Sede da sabedoria, rogai por nós. Muito bem. Então, com a ajuda do Espírito Santo, vamos tentar olhar para os nossos dois temas de hoje. São do relatório o número 10 e o número 11. O número 10 tem como título A Vida Consagrada e as Agregações Laicais, um sinal carismático. Vocês recordam-se que na lição anterior falámos sobretudo da nossa vocação de discípulos e, sobretudo, na lição número 9, demos desenvolvimento ao tema ligado à mulher e a importância da mulher, as mulheres na vida e na missão da Igreja. Nós sabemos que a grande maioria dos membros que praticam ainda hoje ou que têm uma atividade bastante intensa na vida da Igreja são mais mulheres do que homens. Os homens estão ligados, sobretudo, ao ministério presbiteral e diaconal, que vai ser a nossa segunda lição de hoje. Depois, alguns homens também na vida consagrada, como religiosos, mas depois há uma multidão de leigos, de homens e mulheres, e até em maior número mulheres do que homens na vida laical. Portanto, esta primeira lição que vamos fazer hoje, a lição número 10, o ponto 10 do relatório, como eu disse, intitula-se A Vida Consagrada, masculina ou feminina, tanto na vida religiosa como nos institutos seculares e outras agregações religiosas. Mas, ao mesmo tempo, neste número 10, junta-se a vida consagrada religiosa e as agregações laicais, que têm hoje o nome genérico de movimentos e novas comunidades. A maior parte das novas comunidades são hoje comunidades plurivocacionais e são comunidades de homens e de mulheres. E umas e outras, a vida consagrada e as agregações laicais, são verdadeiramente um grande sinal carismático, porque são instituições ou comunidades que o Espírito Santo criou a partir da multiplicidade dos dons e dos carismas. Nós, aqueles que assistimos hoje ao coligamento a partir de Roma, vimos como a obra espalhada no mundo inteiro é fundamentalmente uma obra leiga de homens e mulheres consagrados, de voluntárias e voluntários, de homens e mulheres casados e casadas também consagrados ou famílias novas. Portanto, é também a nossa uma comunidade plurivocacional. Nós chamamos-lhe desde o princípio, porque somos do início desta novidade na história da Igreja, como movimento, e foi aprovada como obra de Maria ou movimento dos focolares. Mas a maior parte das instituições que nasceram
de natureza laical depois da nossa são também elas comunidades plurivocacionais. Muitas delas nasceram também do carisma de Chiara e são estas agregações laicais com vocações consagradas, de casados, casados consagrados e de outros leigos e leigas e de outras formas de vida cristã e de discipulado em Cristo que constitui a vida do povo de Deus hoje. Este número 10 é muito, muito bonito e devo dizer que estas 2,5 páginas do número 10 falam já deste milagre que aconteceu e se consolidou e confirmou com o Concílio Vaticano II e com os papas desde Paulo VI, São Paulo VI, até ao Papa Francisco. Então, dentro das convergências, que é sempre a primeira parte de cada capítulo, diz-se o seguinte, que é muito importante. Ao longo dos séculos, a Igreja sempre experimentou o dom dos carismas, por meio dos quais o Espírito Santo a Igreja rejuvenesce e a renova, desde os mais extraordinários dons carismáticos aos mais simples e aos mais amplamente disseminados. O Santo Povo de Deus, somos todos nós, reconhece nestes dons a ajuda providencial com a qual o próprio Deus sustenta, orienta e ilumina a missão do povo de Deus. Portanto, neste capítulo 10º, estamos a falar, ao fim e ao cabo, da dimensão carismática da Igreja. Não estamos a falar tanto da dimensão ministerial, constituída por bispos, presbíteros e diáconos, mas da dimensão carismática, em particular da vida consagrada, com a riqueza e a variedade das suas formas, mas ao mesmo tempo também na multiplicidade dos movimentos e outras comunidades que constituem as novas agregações laicais. Diz ainda uma convergência que isto constitui uma fonte de renovação para a vida da comunidade eclesial. E a fonte de renovação tem também como particular efeito ser um antídoto em relação à tentação recorrente do mundanismo. Como vocês sabem, o Papa Francisco fala com alguma frequência desta tentação do mundanismo e considera que as novas agregações laicais e a vida consagrada são um particular contributo para vencer a tentação do mundanismo. Trata-se de uma vida profunda de oração, trata-se daqueles que atravessam os caminhos do mundo com novas formas de vida comunitária, ou, como eu falava há pedaço, das consagrações que fiz esta manhã, dos eremitas na cidade. Já não na solidão do deserto de areia ou na montanha das florestas, mas no deserto da humanidade de hoje, que é um deserto sem Deus e que é uma grande fronteira às grandes ideologias e aos grandes desafios culturais. Portanto, nas convergências diz-se mais uma vez que a vida consagrada foi a primeira a intuir as mudanças da história e acolher os apelos do Espírito Santo também para toda a Igreja que precisa desta profecia.
Mas, como vos disse, naturalmente, a comunidade cristã olha com gratidão e com muito amor para estas práticas de vida sinodal e de discernimento em comum que as comunidades de vida consagrada foram mantendo e amadurecendo ao longo dos séculos. Como a gente conhece e sabe, muitas congregações e institutos religiosos, masculinos ou femininos, praticam aquilo a que já chamamos e que se falou no Sínodo, a conversação no espírito, que são formas de discernimento que acontecem nos capítulos provinciais e gerais das congregações religiosas, da renovação das estruturas, a pensar em estilos de vida, novas formas de serviço e, sobretudo, de proximidade aos mais pobres e desvantajados. Em muitos outros casos, também nos confrontamos com uma coisa negativa que, infelizmente, ainda permanece na vida da Igreja e que é o estilo autoritário e clerical que não dá espaço ao diálogo fraterno. O Sino também tratou disto e em vários momentos tomou consciência deste risco mundanista que existe onde há verdadeiramente atitudes clericais. E aqui, digamos abertamente, o clericalismo não é monopólio dos ministros ordenados. Há muitas formas laicais ou de poder laical na Igreja que também assumem formas de clericalismo. Portanto, o povo de Deus reconhece que os fermentos de renovação presentes nas nossas comunidades cristãs têm uma longa história no florescimento de novas experiências, hoje em dia, como hoje lhe chamamos, de agregações eclesiais. São as associações laicais, típicas da Igreja do século XX e XXI, o movimento dos focolares, a Obra de Maria, está entre os primeiros suscitados pelo Espírito Santo neste sentido, e na sua sequência, e em alguns casos tendo origem na própria Obra de Maria, temos os muitos movimentos eclesiais e as chamadas novas comunidades que no mundo contemporâneo, o nosso mundo em guerra, em conflito, mundanista e separado das realidades do ideal cristão e muitas vezes negando o espaço a Deus na história dos homens, as novas comunidades são um sinal precioso do amadurecimento da corresponsabilidade de todos os batizados. E são também, diz ainda sempre o texto das convergências, uma ocasião de promoção da comunhão entre as diferentes vocações, no impulso com o qual anunciamos o Evangelho, na proximidade àqueles que vivem uma marginalidade económica, social, cultural ou religiosa, e as comunidades promovem o bem comum e o bem a favor destes pobres. Digamos que hoje em dia, muitas vezes, estas agregações laicais, como aliás víamos no coligamento desta noite, são modelos de comunhão sinodal e de participação na missão da Igreja ao serviço dos mais pobres. A terminar, este capítulo 10 diz que os casos de abuso
de vários tipos contra pessoas consagradas e membros destas agregações laicais, particularmente às mulheres, indica um problema no exercício da autoridade e requer intervenções decididas e apropriadas, como nós todos temos vindo a assistir. Eu penso que quanto mais a Igreja se tornar sinodal e comunhão, que é isso que é mais importante, será menos clericalizada e cairá menos nestas tentações de abusos de todo o género, mas sobretudo de autoridade e de poder. São estas as convergências que o Sínodo salientou neste capítulo 10º. Mas agora chama-nos a atenção para duas questões que merecem ser aprofundadas. E a primeira diz o seguinte, e passo a citar o texto do capítulo 10. O magistério da Igreja desenvolveu um amplo ensinamento sobre a importância dos dons hierárquicos e dos dons carismáticos na vida e na missão da Igreja. E este ensinamento requer uma melhor compreensão na consciência eclesial e na própria reflexão teológica. Eu atrevo-me a dizer com humildade e simplicidade que muitos de nós já tomamos consciência disto, porque nas nossas conferências Zoom, há já vários tempo, que vimos abordando e refletindo sobre todo este magistério. E também já tive a ocasião de vos falar, e vou fazer uma publicação que depois será divulgada também neste grupo, sobre aquela que foi a minha oração de sapiência em novembro de 2022, quando fui jubilado do ensino no Instituto Superior de Teologia de Évora, nessa altura ainda ligado à Universidade Católica. Portanto, para dizer que nós já estamos sensibilizados para este amplo ensinamento do magistério. Esta é a questão que a Igreja reconhece a necessidade de aprofundar. Entre as fontes que citei no meu trabalho está exatamente esta ligação e este ensinamento de um documento de 2018 que eu já citei várias vezes e que é exatamente a comunhão entre os dons hierárquicos ligados ao ministério, dons do Espírito Santo, e os dons carismáticos ligados àquelas que são as realidades que hoje estamos a tratar neste 10º capítulo. E a segunda sugestão de aprofundamento ou questão a aprofundar é a seguinte: a variedade de expressões carismáticas dentro da Igreja sublinha o compromisso do povo fiel de Deus em viver a profecia da proximidade aos últimos, aos mais pobres, e em iluminar a cultura com uma experiência mais profunda das realidades espirituais. Quer dizer, pedia a quem tem o som ligado o favor de o desligar, se não se importa. Gostava de dizer ainda o seguinte a propósito desta recomendação de aprofundamento. É necessário aprofundar de que modo a vida consagrada e as associações laicais, os movimentos eclesiais e as novas comunidades podem, e estamos a assistir a isso mesmo,
colocar os seus carismas ao serviço da comunhão e da missão nas igrejas locais, contribuindo para fazer progredir em direção à santidade, graças e uma presença que é de sua natureza profética. Portanto, é um estímulo a muitos de vós que me ouvis neste momento e que pertenceis a estes movimentos e a estas novas comunidades, do papel que nos é pedido a todos nós, no sentido de contribuir para a santidade e para a presença de um desafio profético no mundo sem Deus em que hoje vivemos. E neste sentido, são feitas já pelo Sínodo 4 propostas. Eu vou passar a elencá-las para vocês tomarem consciência do que é que o Sínodo fez já em concreto em outubro passado para pôr em ato este pensamento que acabamos de partilhar. Primeira proposta. Diz o Sínodo: consideramos que o tempo está maduro para se proceder a uma revisão dos critérios diretivos para as relações mútuas entre os bispos e os religiosos na Igreja. Vocês sabem que em 1978 o Papa São Paulo VI publicou um documento que se intitulava, e que ainda hoje está aí, Mútuas Relações, Mutue Relationes, no latim, na qual se propunha exatamente um modelo de relações entre os bispos e os religiosos. O Sínodo, neste momento, deseja, como primeira proposta, que se faça a revisão em estilo sinodal, incluindo todos aqueles a que nos estamos a referir neste novo capítulo, ou seja, à vida consagrada e às agregações laicais, ou seja, aos carismas das associações laicais, dos movimentos eclesiais e das novas comunidades. Esta é a primeira proposta, que se reveja o documento Mútuas Relações entre bispos e religiosos e que se alargue às novas agregações laicais e aos novos carismas laicais. Segunda proposta, com a mesma finalidade, ou seja, de aumentar o sentido e o espírito sinodal, as conferências episcopais e as conferências superiores e superiores maiores dos institutos de vida consagrada e da vida apostólica e também todos os outros órgãos, sobretudo assembleias das novas agregações laicais, devem ativar lugares e instrumentos adequados para promover encontros e formas de colaboração em espírito sinodal. Dito por outras palavras e para vos explicar melhor, não apenas a nível universal, da Igreja Universal, mas a nível de cada igreja particular, a nível de cada diocese, os senhores bispos e os presbitérios de cada diocese devem cada vez mais aprender a dialogar e a integrar o contributo não só das formas de vida consagrada religiosa, mas também de toda a vida apostólica e discipular das novas agregações laicais. A Igreja não é mais feita só de padres e de bispos, mas é o santo povo de Deus que deve trabalhar
na pluralidade das vocações e das formas também laicais de consagração. Terceira proposta: a promoção da sinodalidade missionária, que exige a instituição e uma configuração mais precisa dos órgãos de consulta e dos conselhos aos mais vários níveis, paroquial, diocesano, religioso, agregações laicais, etc., nos quais convergem os representantes das associações laicais, dos movimentos eclesiais e das novas comunidades, para promover relações orgânicas entre todas estas realidades e toda a vida das igrejas locais. Temos aqui um grande trabalho a fazer e esta é já uma proposta concreta do Sínodo de 2023, de outubro passado. E última proposta, nos percursos, é uma proposta dirigida particularmente aos teólogos e àqueles que fazem reflexão e ensino teológico. Dos percursos de formação teológica a todos os níveis, sobretudo na formação dos ministros ordenados, estamos a falar quer dos seminários, quer da formação permanente do clero e dos religiosos, deve dar-se uma atenção especial à dimensão carismática da Igreja e, onde for necessário e possível, que esta dimensão carismática seja reforçada. Graças a Deus, já lá vão os tempos em que, às vezes para escândalo do povo de Deus, alguns senhores bispos e alguns senhores padres tinham aversão aos movimentos e achavam que eram seitas e que não tinham lugar na vida da Igreja. Esse tempo está condenado a ser ultrapassado. E esta última proposta deseja que, onde for possível e necessário, se reforce a comunhão com a dimensão carismática da Igreja. Talvez seja a forma ideal para acabar de vez com o clericalismo. Ora bem, esta é a nossa primeira lição. Passou a primeira meia hora e agora vamos passar à segunda lição de hoje, que é o capítulo 11, que tem como título Diáconos e Presbíteros numa Igreja Sinodal. Nesta Assembleia que está a decorrer, tendes pelo menos um presbítero, pode não ser grande exemplo de sinodalidade, mas desejo do fundo do coração que seja. E 2 diáconos, que por acaso são os diáconos da minha comunidade paroquial, o diácono Luís Rodrigues, que é o responsável pela organização da própria sessão de Zoom, e o diácono Luís Pias, são ambos Luís Rodrigues e Luís Pias, que estão presentes nesta sessão. Aliás, estão habitualmente presentes nesta sessão. São da paróquia de São Brás e a sessão tem lugar na paróquia de São Brás e eu sou o presbítero com o padre Idalino, que estamos ao serviço da paróquia de São Brás. Pois bem, vai falar-se de diáconos e de presbíteros. E ouçam vocês também, todos os outros que sois leigos, aquilo que o Sino diz neste capítulo sobre as convergências acerca dos ministros ordenados. Primeira convergência, que diz o seguinte
citando a Lumen Gentium no número 28 e no número 29. Lumen Gentium, como vocês sabem, a Constituição Dogmática sobre a Igreja, no número 28 e no número 29, que diz resumidamente o seguinte: os presbíteros são os principais cooperadores dos bispos e formam com eles um único presbitério. Lumen Gentium 28. Os diáconos, como os dois que estão presentes nesta Assembleia, ordenados para o ministério, são ministros ordenados, com o grau de ordem do diaconado, chamado também diaconado permanente, servem o povo de Deus na diaconia da palavra, da liturgia, mas sobretudo da caridade. Lumen Gentium 29. O diácono Luís Pias e o diácono Luís Rodrigues são também eles especialistas na nossa paróquia da ação social e do Ministério Social da Caridade. Ora bem, a este propósito, a Assembleia exprimiu, antes de mais, uma profunda gratidão a estes ministros ordenados e recomenda às comunidades cristãs que os apoiem, eu permito-me dizer que nos apoiem com a vossa oração, a vossa amizade e a vossa colaboração. Eu, pela parte que me toca, mas penso que o Luís Pias e o Luís Rodrigues, de certeza, dizem a mesma coisa. Estamos gratos a muitos de vós, ou a todos vós, pela oração, pela amizade e pela colaboração. E eu, pela minha parte, confesso que muito preciso que vós o façais. Segundo a convergência a que o Sínodo chegou, diáconos e presbíteros estão comprometidos nas mais diferentes formas do ministério pastoral. Estamos ao serviço das paróquias, da evangelização, estamos comprometidos com a proximidade aos mais pobres e marginalizados. Temos também um compromisso no mundo da cultura e da educação, na chamada missão ad gentes, que é a ação missionária na vida da Igreja. Estamos também ligados e preparados através do estudo teológico e somos, em muitos casos, e os presentes são-no, animadores de centros de espiritualidade ou de muitos outros centros de apoio social, sobretudo aos mais necessitados. Ainda na convergência presente, o Sínodo salientou o seguinte: numa igreja sinodal, os ministros ordenados são chamados a viver o seu serviço ao povo de Deus numa atitude de proximidade às pessoas, de acolhimento e de escuta de todos, e a cultivar uma profunda espiritualidade pessoal e uma séria vida de oração. Se reconhecerem que não realizamos em plenitude esta missão, ajudem-nos, porque nós precisamos. Estes ministros ordenados são chamados, sobretudo, a repensar, e estamos conscientes disso, os três que aqui nos encontramos. Somos, sobretudo, chamados a repensar o exercício da autoridade, seguindo o modelo de Jesus, que, como diz São Paulo aos Filipenses,
sendo de condição divina, esvaziou-se, despojou-se a si mesmo, assumindo a condição de servo. Isto é uma citação de São Paulo aos Filipenses. A terminar esta convergência, a Assembleia Sinodal reconhece que muitos presbíteros e diáconos, com a sua dedicação, tornam visível o rosto de Cristo, bom pastor e servo. Digo-vos com muita humildade e sinceridade que gostava de estar entre aqueles que a comunidade cristã reconhece como rosto de Cristo, bom pastor e servo. Mas agora, naturalmente, vamos falar do aspecto e da parte negativa que às vezes acontece. É a terceira convergência a que o Sínodo se refere neste capítulo. Um obstáculo ao ministério para que seja exemplar e rosto de Cristo, bom pastor e servo, um obstáculo ao ministério e à missão é constituído pelo clericalismo. Atrevo-me a dizer, não nos poupem quando se derem conta de que somos clericais. Um privilégio que, como um serviço, se manifesta num estilo de poder mundano, que se recusa a prestar contas, deve ser banido da nossa vida. Repito, deve ser banido da nossa vida a dimensão de privilégio que, em vez de ser um serviço, se manifesta num estilo de poder mundano que se recusa a prestar contas e, sobretudo, a servir. O Sino diz de forma muito clara o seguinte: esta deformação do sacerdócio, dos presbíteros, deve ser contrastada desde as primeiras fases da formação, através de um contacto vivo com a cotidianidade do povo de Deus e de uma experiência concreta de serviço às pessoas mais necessitadas. Eu às vezes escandalizo-me quando vejo nos seminários os seminaristas todos, desculpem a expressão que é feia, eu vou dizer, todos encabrestados de batina e de cabeção, como se isso fosse o mais importante do futuro ministério. Nós não podemos imaginar o ministério do presbitério ou do presbítero a não ser numa relação de serviço e numa relação de comunhão com os bispos e com todo o presbitério, em profunda comunhão uns com os outros, com todos os outros ministérios não ordenados, laicais, sobretudo, e com todos os carismas. E a terminar esta convergência, diz ainda o seguinte, que é motivo de reflexão e que todos nós temos que nos empenhar para pôr termo ao clericalismo. Infelizmente, o clericalismo é uma atitude que pode manifestar-se não apenas nos ministros, mas também nos leigos. Quando os leigos aprendem a ser clericais, não aprendem a santidade que é devida aos sacerdotes, talvez porque também não vejam esse testemunho da parte dos presbíteros. Mas é chegado o momento de todos, povo de Deus, nos despirmos de qualquer forma de clericalismo. Eu, pecador, me confesso. Uma outra convergência, a quarta,
diz o seguinte, e é a última: a autoconsciência das próprias capacidades, bem como dos próprios limites, todos nós, ministros ordenados, devemos ter, é um requisito para se comprometer no ministério ordenado com um estilo sinodal de corresponsabilidade e de comunhão. Eu creio que tudo isto resultou de uma carência de formação humana que não nos garantiu que crescemos cultural, espiritual e apostolicamente ao serviço do povo de Deus. Por isso, para que não mais aconteça este desvio do clericalismo, cada vez mais temos de valorizar o contributo das nossas famílias de origem, muitas vezes pobres, humildes e santas, e nós afastámos-nos dessa vocação, mas também das comunidades cristãs santas onde nascemos e onde crescemos para a fé e depois também para a vocação. Portanto, é necessário que hoje, mais do que nunca, para que não voltemos ao clericalismo, os jovens amadureçam a sua vocação no seio das famílias e no seio das novas comunidades eclesiais e, sobretudo, das novas agregações laicais. Neste sentido, e para garantir que o clericalismo seja banido da vida da Igreja e os ministros ordenados sejam verdadeiros modelos de vida e de santidade evangélica, nas questões a aprofundar, e que são duas, que este capítulo sugere, diz-se o seguinte: que na formação dos diáconos e dos padres demos uma atenção àquilo que é hoje a Igreja Sinodal. Precisamos de dar verdadeira formação a todos os batizados para uma Igreja Sinodal, a fim de que as vocações ao diaconado e ao presbiterado que nasçam do povo de Deus se revistam também de uma dimensão sinodal. Agora, a Assembleia diz que foi amplamente expresso no Sínodo o pedido de que os seminários ou outros percursos de formação dos candidatos ao ministério, também os cursos para os diáconos, estejam ligados à vida cotidiana das comunidades. Mas também é necessário que as comunidades sejam verdadeiras comunidades de fé, de esperança e de caridade. Para evitar riscos do formalismo e da ideologia que conduzem a atitudes autoritárias e impedem um verdadeiro crescimento vocacional. Portanto, o Sínodo convida a repensar os estilos e os percursos formativos que requerem uma ampla obra de revisão e de confronto. Eu garanto-vos que estou intimamente comprometido com estes desejos do Sínodo e com estas questões que o Sínodo quer ver aprofundadas. A segunda questão prende-se com aquilo que no Sínodo foi expresso relativamente à questão do celibato dos presbíteros. Não é que o Sínodo pretenda pôr termo ao celibato como celibato, e mesmo que se tenha falado da possibilidade de os presbíteros, como acontece nas igrejas de rito oriental cristão, católico,
poderem também aceder ao sacramento do matrimónio e ser ordenados presbíteros, não quer dizer de maneira absolutamente nenhuma que o celibato, no seu valor carregado de profecia e no seu testemunho de conformação a Cristo, não deva continuar na Igreja. E sabemos, aliás, que alguns se perguntam se na Igreja Latina a sua convergência teológica com o ministério presbiteral deve traduzir-se apenas e necessariamente numa obrigação disciplinar. Eu devo dizer, e desculpem esta pequena vaidade ou falta de modéstia, eu recebi a vocação à consagração virginal antes mesmo de ser ordenado diácono. Portanto, a minha primeira vocação era já vocação ao celibato antes mesmo de ser padre. E quando abracei por regra e por disciplina o celibato, abracei-o como algo que constituía a minha vocação original. Portanto, este tema não é novo na Igreja e eu pessoalmente testemunho que não vejo necessidade de acabar com o celibato dos presbíteros. Pode haver, e há nas igrejas de rito oriental, presbíteros que também recebem o sacramento do matrimónio e constituem família. E pode acontecer que amanhã na Igreja Latina também o mesmo venha a acontecer. Mas eu peço a Deus que não acabe de livre vontade e por resposta a um chamamento e a uma vocação, o celibato. Não é o celibato como regra nem como lei, é o celibato como vocação à virgindade. Não que seja superior ou melhor do que as outras vocações, mas porque o Senhor chama a ser profeticamente testemunha do reino futuro, do reino dos céus, onde, como dissemos há pouco, nem eles nem elas se dão em casamento, mas vivem como anjos. Se o pudermos viver na nossa vocação celibatária consagrada, já sobre esta terra, estamos a antecipar o reino dos céus. Eu tenho 53 anos quase de ministério, estou consagrado a Deus no celibato desde essa altura e confesso-vos que se voltasse atrás, voltaria a escolher antes do próprio ministério a consagração celibatária. Por isso, vamos pedir ao Senhor que dê a luz à Igreja para que não abandone aqueles que são dons tão preciosos que nela floresceram e nela permanecem ainda. Nesta linha, temos 5 propostas para acabar este segundo capítulo de hoje. Primeira diz respeito ao diaconado permanente. O diaconado permanente, como vós sabeis, é um diaconado normalmente associado a homens casados e que constituíram previamente a sua família. Mas também há diáconos permanentes que não são casados, que se consagram também no celibato. Diz-se como primeira proposta: nas igrejas latinas, o diaconato permanente foi sendo posto em prática de diferentes formas nos vários contextos eclesiais. Ou seja, é depois do Concílio Vaticano II que o diaconado casado, neste caso permanente, floresceu na Igreja Latina. Algumas igrejas
ainda não o introduziram no meu pensamento, infelizmente. Diz-se temer que os diáconos sejam percebidos como uma espécie de remédio para a carência dos padres. Pois não, os diáconos têm um ministério diferente dos presbíteros e são desejados em toda a Igreja. Há dioceses no Brasil, que eu sei e conheço, que chegam a ter 200 diáconos permanentes, casados e celibatários. E, portanto, a sua ministerialidade exprime-se na liturgia e muitas vezes mais do que no serviço aos pobres e necessitados da comunidade. Mas atenção, o Concílio Vaticano II recomendava ao ministério diaconal exatamente o ministério da caridade. Segunda proposta, sob o perfil teológico, emerge a exigência de compreender o diaconado, antes de mais, em si mesmo, e não apenas como uma etapa de acesso ao presbiterado. É evidente que aqueles que se ordenam presbíteros, antes de serem ordenados presbíteros, se ordenam transitoriamente diáconos. Mas também acontece hoje, já em alguns casos, em que os diáconos que foram ordenados permaneceram diáconos e não convergiram no ministério presbiteral. É preciso aprofundar teologicamente, é uma proposta, para a beleza e a natureza da vocação diaconal, que só por si, como vocação permanente, pode ter um valor tão grande quanto o próprio presbitério, cada um na sua natureza e diversidade. Terceira proposta, uma reflexão mais aprofundada a este respeito permitirá iluminar também a questão do acesso das mulheres ao diaconado. A Igreja ainda não pôs de lado a história e a possibilidade de poder ordenar mulheres diáconas. Nós não sabemos se é este o momento oportuno para o fazer ou não. E não quer dizer que isto seja uma forma de promoção para a mulher na Igreja. Poderia virar uma outra nova forma de clericalismo. Não desejo que me vejam como estando a fazer algum travão a esta possibilidade. Mas também gostava de vos confessar que da Igreja Católica Latina este é um tema fraturante. E a primeira coisa que nós devemos salvaguardar na Igreja, em toda a Igreja, é a sua nota da unidade. A Igreja é una, santa, católica e apostólica, de origem dos apóstolos. Portanto, que este não se torne um tema fraturante e que, porventura, comprometa a nota da unidade da Igreja. Devemos rezar, devemos discernir sinodalmente para perceber o que é que o Espírito Santo nos pede e o que é que o futuro da Igreja poderá vir a fazer. Quarta proposta. Pede-se que se verifique de forma aprofundada a formação para o ministério ordenado à luz da perspectiva sinodal missionária. Quer dizer que o documento chamado Ratio Fundamentalis, que é o documento que orienta a formação dos ministérios ordenados
na Igreja seja verdadeiramente de perspectiva sinodal missionária. O Sínodo, a propósito desta proposta, recomenda ao mesmo tempo que se cuide da formação permanente dos presbíteros e dos diáconos em sentido sinodal. Isto quer dizer que é urgente que todos nós, ministros ordenados, nos formemos na dimensão sinodal. E agora, numa perspectiva de transparência e de cultura de prestação de contas que a autoridade deve dar ao povo de Deus para construir uma igreja sinodal, o Sínodo pede às igrejas locais, ou seja, às dioceses, que identifiquem processos e estruturas que permitam uma verificação regular das modalidades de exercício do ministério dos sacerdotes e dos diáconos. Estas formas, todavia, diz o Sínodo, devem ser adaptadas aos contextos de cada diocese, às diferentes culturas, para não derivar num entrave ou num peso burocrático. Mais uma vez, como disse antes, a propósito do diaconado feminino, aquilo que é importante para não criar situações fraturantes. A sinodalidade não quer, de modo algum, e o Sínodo dilo claramente, ser um fator fraturante, mas, pelo contrário, ser um fator de comunhão e de discernimento coletivo. Portanto, o importante é que nos contextos locais olhemos para estas realidades de forma equilibrada e garantindo sempre a nota da unidade na vida da Igreja. A última proposta diz o seguinte, e eu passo a lê-la porque são 2 linhas. Considera-se, diz o Sínodo, avaliando caso a caso e conforme os contextos, a oportunidade de inserir presbíteros que deixaram o ministério num serviço pastoral que valorize a sua formação e a sua experiência. Mais uma vez, é a misericórdia e a abertura da Igreja numa perspectiva sinodal a abrir novas oportunidades àqueles que, numa dada altura crítica da sua vida, abandonaram o ministério ordenado, porventura constituíram família e vivem hoje, alguns bem integrados, outros nem tanto. O Sínodo pondera, e conforme os casos e os contextos, na oportunidade de inserir alguns destes presbíteros, ou aqueles que assim o desejem, que abandonaram o ministério, em novos serviços pastorais que valorizem a formação que receberam, a experiência que viveram e que se possam, de alguma maneira, alimentar de novo uma profunda comunhão com a Igreja e com todo o povo de Deus. E esta é a última proposta do Sínodo a propósito deste 11º capítulo que trata exatamente dos presbíteros e dos diáconos. Com esta afirmação, terminamos a lição de hoje, os capítulos 10º e 11º. Na próxima sessão, que será no dia 6 de abril de 24, de hoje a 15 dias, trataremos do capítulo 12º e 13º. O bispo na comunhão
eclesial é o capítulo 12º. E o capítulo 13º, que trataremos também de hoje a 15 dias, será o Bispo de Roma no Colégio dos Bispos. Portanto, hoje falamos de presbíteros e diáconos, de hoje a 15 dias falaremos de bispos e do Romano Pontífice e do Colégio dos Bispos. Desejo-vos mais uma vez uma Santa Páscoa. A hora já passou. Por hoje não temos lugar a um diálogo que seria interessante. Veremos se, quando falarmos das novas perguntas que o Papa Francisco propõe à Igreja, se podemos, então, nessa altura, abrir um diálogo sobre as lições que temos vindo a dar ultimamente.